Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma escola que é, nossa, muito mais do que só uma escola. É a história de uma instituição que já foi o maior símbolo de excelência, virou cinzas e renasceu, refletindo a jornada da própria educação pública no Brasil. Essa é a história do Julinho. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, vamos começar por essa fama. Por décadas, o Julinho não era só uma boa escola, ele era a escola. O lugar que todo mundo em Porto Alegre sonhava em estudar, sabe? A referência máxima. E essa escola tem nome e sobrenome: Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Mas para todo mundo lá no Rio Grande do Sul, ele é conhecido com muito carinho apenas como Julinho. Ok, um marco da aprendizagem. Mas como, né? Como é que uma única escola consegue chegar ao ponto de definir a identidade de uma cidade inteira? É isso que a gente vai entender agora. Olha só, ele nasceu ali bem na virada do século, em 1900. E desde o comecinho já deu para ver que não seria só um lugar para aprender matérias. Não mesmo. O Julinho rapidamente virou o coração da vida intelectual e social da capital gaúcha. Forjando líderes e cultura, essa frase resume tudo. O colégio se tornou uma verdadeira fábrica de gente influente e, mais do que isso, um berço para tradições que definem a cultura do estado até hoje. E dá para a gente acompanhar essa ascensão pelos próprios nomes que a escola teve ao longo do tempo. Começou como ginásio, depois virou instituto, até que finalmente ganhou o nome Júlio de Castilhos. Cada mudança dessa não era só burocracia, era um degrau a mais no status, na importância da escola. E quando a gente fala em fábrica de líderes, não é exagero não. Dá uma olhada nessa lista. De Leonel Brizola a Moacir Scliar, políticos, escritores, jornalistas, figuras que moldaram a história do Brasil, passaram por aquelas salas de aula. E olha, isso aqui é só a pontinha do iceberg, viu? Mas talvez o mais incrível, o mais surpreendente seja isso aqui. Em 1943, um grupo de alunos do Julinho criou o primeiríssimo CTG, o Centro de Tradições Gaúchas. Para quem não é do Sul, talvez seja difícil ter a dimensão do que isso significa. O movimento tradicionalista é o coração da cultura gaúcha, e pensar que a semente de tudo isso nasceu ali, dentro de uma escola pública. É impressionante. Então, a gente tem esse cenário, né? O colégio no auge, uma referência cultural, de ensino, tudo parecia ir de vento em popa. Mas a história do Julinho tem um ponto de virada. Um momento trágico, catastrófico, que divide tudo entre o antes e o depois. Aquele prédio original, nossa, era uma obra de arte, um ícone da cidade, com uma arquitetura imponente que parecia que ia ficar ali para sempre, sabe? Um verdadeiro cartão postal de Porto Alegre. Pois é. Até o dia 17 de novembro de 1951, uma data que a cidade de Porto Alegre nunca mais esqueceu. Naquela noite, um incêndio devastador, e até hoje, misterioso, simplesmente consumiu o prédio, reduziu tudo a cinzas. E o pior, sempre ficou no ar a suspeita de que foi um incêndio criminoso, um mistério que nunca foi resolvido e que, claro, virou parte do folclore da cidade. Mas o Julinho não acabou ali, nas cinzas. E é aqui que a história ganha um novo capítulo, o da resiliência, do renascimento, mas também o dos novos e enormes desafios. Depois da tragédia, a escola não parou. Funcionou de forma improvisada no Arquivo Público do Estado, até que em 1958, um prédio novinho em folha foi inaugurado. A escola renasceu, literalmente das cinzas, em um novo lugar e com uma cara completamente diferente, marcando o início de uma nova era. E essa mudança de era fica muito clara quando a gente compara os dois prédios. O original era todo ornamentado, imponente. Já o novo, bem, era a cara do modernismo. Funcional, linhas retas, outra proposta. É quase uma metáfora, né? Deixar para trás aquele passado grandioso para abraçar um futuro mais pragmático. Só que o prédio novo não foi garantia de que tudo seria como antes. A partir dos anos 80, o Julinho começou a sentir na pele o que a educação pública no Brasil inteiro estava sentindo. A falta de investimento, a deterioração da estrutura, a superlotação. Aquele antigo padrão de excelência foi aos poucos se perdendo. Certo. Então, depois de tudo isso, o que é o Julinho hoje? O que sobrou daquele marco cultural? Qual é o legado que ele carrega nos dias de hoje? Bom, em números, ele ainda é um gigante. São cerca de 3.600 alunos. Isso faz do Julinho, até hoje, a maior escola pública de todo o estado do Rio Grande do Sul. É muita gente. E aqui está o ponto-chave. Mesmo com todos os problemas, mesmo não sendo mais aquela referência de ensino de antigamente, o Julinho ainda é um marco cultural gigantesco em Porto Alegre. A identidade da escola e a identidade da cidade estão amarradas, sabe?
Uma não existe sem a outra. No fim das contas, a história do Julinho é um pouco a história da própria educação pública no Brasil, né? Essa jornada de ser um padrão de excelência a enfrentar todos os perrengues do dia a dia é um espelho. A trajetória dele nos força a pensar qual o valor que a gente dá para a nossa educação pública e o que estamos fazendo para que outras escolas não percam o brilho que um dia, assim como o Julinho, elas também tiveram.